Oi, meu nome é Crisnando Pinto e hoje vamos dar início a um novo quadro, Papo Verde. E na Feirinha Verde vamos contar a história dos feirantes, de como essas marcas se iniciaram, de quais são as suas dificuldades e como elas estão hoje. Nada mais justo do que começar com a história da Feira Verde, onde se iniciou em junho de 2021, onde uma engenheira agrônoma, Irenildes, começou a dar dicas em seu perfil, Cheiro de Verde, dando dicas de plantas, como cuidar, como cultivar. E ela resolveu sair das telinhas e ir para a Praça Centenário fazer as vendas dessas mudas. E lá, junto com colegas e com novos clientes, ela resolveu, com apenas 3 feirantes, dar início a um grande projeto, a Feira Verde, que hoje tem mais de 140 expositores por edição e mais de 500 feirantes cadastrados na Feira Verde. Então hoje a nossa entrevistada vai ser Irenildes. E seja bem-vindo ao Papo Verde. Bom, pessoal, estamos aqui com o Papo Verde. Como eu falei para vocês, hoje a entrevistada, a primeira desse quadro, é a Irenildes. Olá! Então a gente vai saber um pouquinho da história da Feira Verde. E aí, Irene, conta aí pra gente como é que iniciou esse grande projeto. Bem, a Feira Verde, ela não começou com a ideia de feira. Vou explicar mais ou menos como foi que aconteceu. Em junho de 2021, eu tinha, nessa época, eu tinha um Instagram de plantas que não era nem para venda. Era para, como eu sou agrônoma, então eu criei esse Instagram para dar dicas de plantas, como é que eu cultivava as minhas plantas. Então, quando veio a pandemia, as pessoas começaram a buscar, né, a ter plantas, ficavam mais dentro de casa, todo mundo buscou um pouco mais essa questão de cultivar, de ter sua casa rodeada de plantas e tal. Então eu comecei a ter vários seguidores, né, no Cheiro de Verde, e as pessoas começaram a perguntar, como é que eu faço para comprar, onde é que você vende, você faz entrega? E aí eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Então o que foi que eu fiz? Como eu tinha muitas mudas lá em casa, eu resolvi pegar essas mudas e divulgar nesse Instagram, Cheiro de Verde, que eu iria para uma praça pertinho lá de casa, 2 quarteirões. Então eu já tinha seguidores, um deles era o Ed Sol, que ainda hoje é nosso parceiro. Então na época a Marina foi e disse assim, eu posso ir contigo? Eu digo, pô, vamos, né? E mais uma afilhada minha, que na época ela vendia jarros, pintava, eu digo, pois vamos nós 3 para a praça. E a gente fez a divulgação cada um do seu Instagram. Qual foi a praça que vocês iniciaram esse projeto? A gente foi para aquela praça ali do Ininga, a centenário do Lions. Sim. Então a gente marcou um sábado pela manhã, 19 de junho de 2021, a gente foi para lá. E aí os amigos compareceram, os parentes, e as pessoas passavam na rua e começaram a parar. Então o resultado foi um maior sucesso, vendi quase todas as minhas plantas. Eu digo, meu Deus! Isso vai dar certo. Então, a minha pretensão era só ir para a praça vender plantas. Só que nós 3, nos reunimos, conversamos, vamos fazer uma feira? E aí, nunca tinha pensado fazer feira nem nada, então eu achei uma ideia super interessante e a gente começou a se organizar pelo WhatsApp. Então, mais ou menos com um mês, em julho, a gente fez a primeira feira na Centenária, ainda não era Feira Verde. Então, eram mais ou menos uns 20 expositores. Já saiu de 3 para 20. De 3 para 20. Então, a gente já tinha mais gente envolvida, porque esses 20 divulgaram no Instagram, também tinham seus parentes. Então, começou a crescer esse movimento. O pessoal ia para a praça ainda de máscara, aquela preocupação ainda com a pandemia, mas era um local aberto, a prefeitura abraçou, né? A gente pedia autorização para fazer os eventos, então deu tudo certo. E a gente começou a pensar no nome da Feira Verde, né? Como seria esse nome dessa feira? Como seria essa feira? Como é que se deu exatamente isso? Como é que se deu esse nome? Como é que foi feito todo esse processo de iniciar realmente a feira e você vê que realmente, tipo assim, tá dando certo? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar para fazer esse evento realmente se firmar? Como é que você viu isso, teve essa visão? A feira tinha mais ou menos uns 20, já 30 feirantes, né? E a gente tinha um grupo de 10, que a gente dizia que eram os cabeças, né? Então a gente se reunia no final da feira
E a gente discutia o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que fazer, vamos cobrar uma taxa, porque no início não tinha taxa. Então a gente viu que precisava de música, a gente viu que precisava de segurança, de dar uma pessoa para limpar. Então a gente percebeu que era necessário a gente ter uma taxa. E aí a gente começou a se organizar como uma organização. Não tinha nenhuma organização. A gente fazia de qualquer jeito. Eu só estava preocupada em vender minhas plantas. Só que na hora, as pessoas começavam a me procurar, olha, fulaninho não está gostando do lugar, então eu fiquei dividida entre organização e cheiro de verde. As pessoas acabaram te vendo como cabeça ali da situação. Exatamente, exatamente. Aí foi indo, a gente foi formando um grupo de pessoas que sabiam gerenciar, e aí a coisa foi se desenvolvendo, mas a gente aprendeu na prática. O nome da Feira Verde, ela nasceu no final de uma feira. A gente se reuniu, como é que é o nome que a gente vai dar? Então, muita gente acha que o nome verde é por conta do agroecológico, por conta dos produtos orgânicos, e não é. Veio exatamente da questão da sustentabilidade, da questão da Teresina Cidade Verde, né? Então, o verde, ele remete a isso, a natural, a sustentável, uma coisa que tira a gente do concreto e leva para a natureza. A gente quer isso, ocupar espaços públicos, a gente quer aproximar as pessoas do natural, então foi por isso que a gente colocou esse nome, Feirinha Verde. E por que Feirinha? Porque ela era pequena. Então a gente não tirou mais o Feirinha, porque virou uma característica, virou assim um carinho, um xodó. Foi. O nome Feirinha virou algo acolhedor. Acolhedor, exatamente. Às vezes o nome Feirinha se torna algo tão fútil, mas para cá acabou se tornando algo acolhedor. Exatamente. Algo que agrega. E os princípios em si da Feira Verde? Quais são os princípios, os pilares? Bom, a gente discutiu isso também numa reunião. Os primeiros feirantes tinham algumas pessoas que faziam revenda, então a gente quis ser diferente. Vamos fazer uma feira diferente? Então vamos dar valor, vamos valorizar o empreendedor local. Então nada de gente que vem de fora, vamos botar o pessoal daqui de Teresina, da nossa comunidade, que seja um produto artesanal, que seja um produto natural e que seja autoral. Então, esses são os pilares, né? Os pilares da Feira Verde. E aí a gente também tem esse foco no meio ambiente, por conta também que a gente precisa fazer algo, né? Todo Sim. mundo tem o seu papel, né? Então, a gente foca muito as nossas ações. A gente faz muito aqui, como você vai falar mais adiante, com certeza, né? As nossas ações sustentáveis. Então, a gente foca nessa questão do meio ambiente, da pessoa, da cultura local. Então, a Feira Verde é tudo isso, é esse misto, né, do bem-estar social em meio com o meio ambiente. Isso. Né? É abraçar tanto o meio social quanto o meio ambiente, deixar os dois agregados, casados. Exatamente, é isso. Feira Verde é isso. Os desafios que foram ocorrendo na feira? Foram muitos desafios. Eu acho assim, como a Feira Verde, né? Eu acho que eu sou a única que está desde o início, por conta também de uma característica minha, que eu sou muito persistente, sou teimosa. Meu defeito, o meu defeito é a minha qualidade, né? Eu não desisto fácil. E também a gente conseguiu agregar pessoas, né, que abraçaram a ideia, que nos ajudam também. Então, se eu tivesse só nessa luta, aí eu acho que já tinha acabado a Feira Verde. Mas, assim, os desafios foram muitos. A gente cresceu, teve que mudar de praça. Então, a gente começou a gente fazia feira uma vez no mês, passou a fazer 2 vezes no mês. Vinha o período de chuva, a gente não estava desabrigado, tinha que procurar um lugar. Foi aí que eu pensei em vir atrás da UFP, buscar esse lugar para a gente poder crescer, porque é muito caro. Essa questão de tenda é muito complicado. A gente ir para uma praça, não ter energia, não ter uma estrutura. Limpeza, não ter uma estrutura mínima. Então, por conta disso, a gente passou escolheu a UFP como um local que a gente ficasse, né, a nossa bandeira. Aqui na UFP, a feira já ocorre há quanto tempo? Aqui a gente já está há quase 3 anos. Também tem a diferença também da quantidade de feirantes, né? A quantidade de feirantes que era na praça, a praça agregava 80 feirantes. Abraçava 80 feirantes. 80 feirantes. E aqui hoje a gente abraça mais de 170, né? Exatamente. Porque junta
junta a Feira Quitanda, né, com a Feira Pet. E a Feirinha Verde. E a né? Feirinha Verde. E sobre todos esses desafios, toda essa visão que você pegou desde o início e está aqui até agora, como é que você pensa na feira mais para frente? Qual é a sua visão em relação a isso? Não, a Feira Verde, para mim, virou uma missão. Então, as ideias não param, né? E ainda bem que não são só minhas, né? Tem uns loucos, os loucos também que estão Isso é comigo. importante. Então, o que a gente pensa? A gente pensa em ter uma loja colaborativa, né? Um local fixo para a gente ter durante a semana, não só durante os períodos de edição de feira, um local para a gente poder comercializar os produtos da Feira Verde. A gente pensa num site que possa vender também, né, através do site. E a gente já pensou de fazer as caravanas da Feira Verde, quem sabe uma franquia da Feira Verde em outros municípios, né? Então vamos crescer. Conhecer outras possibilidades. Exatamente. Em relação a tudo isso, ver essa feira hoje acontecendo, inclusive atrás da gente aqui, que ela está acontecendo nesse momento. A gente está aqui no espaço, mas ela está ali ocorrendo. Como é o seu sentimento em relação à Feira Verde hoje? E tudo isso, a sua emoção, em ver como ela está fluindo. É incrível isso, porque eu imaginar que uma ação minha, né, de querer vender plantas, se transformar no que se transformou. E muitas vezes eu já me emocionei durante a feira, de ver as pessoas se encontrando, né? Porque aqui virou também um ponto de encontro de pessoas. A gente se encontra na Feira Verde, né? Então, quantas e quantas vezes eu estou num determinado loja ou no supermercado e eu vejo as pessoas comentando sobre a Feira Verde. Tu vai para a Feirinha Verde? Então, isso é muito gratificante para mim. Um ponto social. Exatamente, mas não foi... Eu penso assim, tudo bem que começou com uma atitude minha, né, de positiva de fazer algo, mas isso aqui é o resultado de um trabalho coletivo. Sim. É um trabalho não só meu, mas de todos os coordenadores que já participaram da Feira Verde e dos artesãos, né? Eles abraçam, eles amam, virou uma família a Feira Verde. Tirando que sem eles não tem Feira Verde. Exatamente. Os próprios feirantes trabalhando junto, não tem Feira Verde. Então é realmente um conjunto entre coordenação e feira. Não é isso? Exatamente. Então, gente, essa é um pouco da história da Feira Verde. Isso ela pode desenrolar muitas coisas. Então, eu acho que agora a gente encerra esse Papo Verde com essa história da Feirinha Verde com a Irenildes. E a gente fica muito agradecido pela Feira Verde existir. Exatamente. E que dure muitos anos, que ela se transforme nesse patrimônio que já é, né? Já é um patrimônio de Teresina. A gente não pode mais desistir daqui para frente. É luta. E a gente espera receber os apoios, né? Que a gente tem o apoio da UFP, a gente tem o apoio da SAF, a gente tem, de vez em quando, a gente tem o apoio de algumas entidades, mas a gente precisa desse apoio para a gente conseguir se manter, ficar firme. Continuar firme nesse projeto. É muito importante para a nossa cidade. Eu acho que a Feira Verde tem N outros projetos que elas podem ser elaborados e que ainda não conseguiu por falta de verba, por algumas outras questões. Com certeza. Pois muito obrigado, Irenildes. Obrigada, adorei essa ideia. Do Papo Verde, vocês vão ver tanta história interessante. Não percam os próximos capítulos. Pois muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. E a gente se vê no Papo Verde.